Pessoal, como vocês estão, como vocês se encontram? E hoje a gente vai aprender sobre Atos, capítulo 6. Já aprendemos muito, já estudamos muito, estamos usando esse livro aqui do Hernandes Dias Lopes, Atos, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E hoje vamos aprender sobre Atos, capítulo 6. Tem sido muito bom estar com vocês e vamos adiante. Três foram as tentativas de impedir o avanço da igreja primitiva. Já vimos as duas primeiras, a perseguição em Atos capítulo 4, a infiltração em Atos capítulo 5, né? Infiltração de pessoas hipócritas dentro da igreja. Agora vemos a terceira, a distração. Já que Satanás não conseguiu derrotar a igreja de fora para dentro, por meio da perseguição, nem de dentro para fora por meio da corrupção, tenta agora desviar o foco da sua liderança para o serviço das mesmas. Curiosamente, o que é ameaçado à igreja agora não é uma coisa ruim, mas uma coisa boa. A assistência social. Quem diria, né, irmãos, que a assistência social, que é algo tão bom, que é algo tão de Deus mesmo, estivesse atrapalhando o avanço do evangelho. O problema é que os apóstolos estavam perdendo a sua prioridade. Não está falando que a assistência social não é bom, mas a prioridade. Correndo de um lado para o outro, ocupados com o atendimento às pessoas necessitadas, deixando de lado a oração e o ministério da palavra. O texto em apreço nos enseja várias lições que expomos a seguir. Eu sempre tenho dito que o nosso primeiro chamado nós somos chamados para estar com Deus. O primeiro chamado de um pastor, de um líder, de alguém que está vivendo com Deus, o primeiro chamado dele é estar com Deus. Por isso que a vida de oração dessa pessoa, a vida devocional dela, deve ser priorizada. Versículo 1, pega o versículo 1 aí, Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Você vê que louco, o crescimento numérico, a primeira coisa a gente entender é que o crescimento numérico da igreja traz problemas. A gente abriu a igreja, a gente assumiu a igreja lá do Parque Piracicaba faz alguns dias, alguns meses, né, faz 2 meses, e a igreja ficou acho que com 15 pessoas que estavam lá, permaneceram com a gente, o resto foi crescendo. Algumas pessoas vieram com a gente e foi crescendo aos poucos. E a gente vê claramente que quanto tem menos pessoas, é mais fácil administrar as coisas. É mais fácil de você treinar os diáconos, é mais fácil de você trabalhar a rotina na igreja, porque tem menos pessoas, você não precisa correr tanto. Mas a nossa igreja nesses 2 meses foi provada de um crescimento numérico e trouxe problemas. Precisamos adquirir algumas coisas, precisamos investir em alguns equipamentos, precisamos investir em treinamento do pessoal, dos diáconos, dos líderes para receber esse povo. Por quê? Crescimento numérico traz problemas, traz mais confusões para administrar, traz mais dificuldades para você ter que trabalhar. E naqueles dias houve uma dificuldade. A dificuldade é de que os helenistas reclamaram dos judeus da cidade de Jerusalém, que estavam esquecendo as suas viúvas na distribuição diária. Então, acho que é bom a gente fazer essa separação, que esse capítulo ele tem um contexto cultural e histórico dos helenistas e dos judeus que eram de Jerusalém. Que é esses helenistas, né? Que vai falar assim, ó, houve uma confusão, né? Multiplicou o número dos discípulos, crescimento, e houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas. Por que as viúvas deles estavam sendo esquecidas? Como assim? Quem que são esses helenistas? Helenistas, para quem não sabe, eram judeus que eram convertidos, só que eles não moravam em Jerusalém. E geralmente os helenistas eram de fala grega. Se você lembrar na história, Alexandre o Grande conquistou muitas terras, foi um grande expansionista. E ele foi conhecido como o líder do movimento helenista. Então ele espalhou a língua grega pelo mundo inteiro. E esses judeus helenistas, eles cultuavam a Deus, mas eles eram de língua grega. E os judeus de Jerusalém, esses hebreus, eram de língua hebraica. E eles se gabavam de ser de língua hebraica, eles se consideravam mais puros. Então houve uma diferença. Estavam fazendo diferença das viúvas dos gregos, dos judeus que eram gregos e dos judeus que eram de Jerusalém. Então, sempre na história da igreja, quando tem pessoas, vai ter gente talvez querendo puxar a sardinha para o seu lado. Você vai ver na sua igreja, com certeza, isso, você deve ver. Isso não é algo que necessariamente é um pecado. Às vezes, um grupo de pessoas ele vai traçar mais para o seu lado. O que não pode é a liderança da igreja se deixar levar
por preferências dos membros, das pessoas ali. Você vê que eles estavam sendo, as viúvas estavam sendo esquecidas porque elas eram helenistas, porque elas não falavam hebraico, né? E você vê que coisa. O segundo grupo era formado por judeus que haviam morado fora da Palestina, né, que eu já falei para você, por muita gerações, que depois do Pentecostes permaneceram em Jerusalém. Esses judeus haviam esquecido o hebraico e falavam só o grego, como eu disse. Então, os apóstolos tomaram uma decisão, né? O problema foi identificado. Encontraram a imediata solução desse problema. E o resultado foi o crescimento da igreja. Ralph Early diz que temos aqui uma ajuda prática de como solucionar problemas. Primeiro é reconhecer o problema. Eles reconheceram. Realmente, as viúvas estavam sendo esquecidas. No versículo 1 e 2. E recusar-se a subordinar o que é essencial. Versículo 2, parte B. Eles não aceitaram ficar... negociar a vida de oração deles, a prioridade deles que era pregar o evangelho, para servir as mesas. Remover a causa das reclamações. Eles resolveram o problema e colher os resultados da solução sensata. Os apóstolos não ficaram na defensiva. Você já viu aquele líder que fica na defensiva? Alguém apresenta um problema para ele, ó. Você não está sendo legal comigo. Às vezes, e é bom que os membros da igreja, os discípulos, os líderes, as pessoas que estão abaixo do pastor, tenham sensibilidade e temor do Senhor para falar para o pastor quando não concorda com alguma coisa. Não ser o chato, inconveniente, que na frente de todo mundo quer desafiar o pastor, porque senão você não vai ser legal. Mas se você chegar no seu pastor e falar, ó, e é bom o pastor também, o líder, ter esse canal aberto de poder conversar com os seus discípulos, com os seus liderados, deles poderem apontar para você coisas que não estão legais. Você vê que os apóstolos não ficaram na defensiva, muitos líderes ficam na defensiva. Você fala, ó, precisamos melhorar isso. E o líder fala, mas nós estamos bem. Você fala assim, olha, nós estamos precisando melhorar tal situação na nossa igreja, a escola bíblica não tá legal. Ah, viu, tá ótimo, do jeito que tá bom, tem lugar que nem tem. Tem muitas pessoas que são líderes que ficam na defensiva. Se apontam uma coisa que precisa melhorar, a pessoa fica na defensiva. E quem fica na defensiva nunca melhora. Eles acolheram as críticas dos helenistas e tiveram coragem de fazer uma correção de rota. Alguém já disse que o sucesso é o ninho do ano anterior, do qual os pássaros já voaram embora. Aquilo que funcionou bem ontem pode não ser mais funcional nem relevante hoje. Não podemos sacralizar as estruturas, quer dizer, você não pode deixar as estruturas se tornarem santas. Ah, se não for a igreja em célula, não é igreja. Se não for a igreja com discipulado, não é igreja. Se não for, ainda que eu sou fã de célula e fã de discipulado, se não for a igreja, se a igreja não tiver 3 hinos antes de começar o culto, não dá certo. Não, porque isso aqui é uma estrutura de culto. E estruturas podem ser mudadas. Formas de fazer o culto pode ser mudado. O que não pode mudar é a palavra de Deus. E o que estava dando certo um ano antes, ali na igreja de Jerusalém, parou de dar certo, começou a ter confusão. Então, às vezes, a gente é preso naquilo que estava dando certo ontem, que é uma estrutura. E a gente fica, nossa, no meu tempo era assim, nossa, no meu tempo as coisas... No seu tempo passou, e agora é outro esquema, é outra forma de funcionar, né? Em vez dos apóstolos se desgastarem ainda mais no trabalho e do serviço das mesas, eles ampliaram o quadro de obreiros. É conhecido que D.L. Moody costumava dizer, é melhor colocar 10 homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de 10 homens. E é verdade, é melhor você ter 10 pessoas que trabalham do que você tentar ser 10 homens, não dá. Warren Wiersbe diz que a igreja apostólica não teve medo de fazer ajustes em sua estrutura, a fim de dar espaço para a expansão do ministério. É triste quando as igrejas destroem ministérios por se recusarem a modificar suas estruturas. Tem muitas igrejas morrendo aí, porque elas não querem reestruturar a estrutura. Não é a doutrina, é a estrutura. Não é o fundamento da fé, é a estrutura, o jeito que faz. Né? Veja no versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade do discípulo e disseram, não é prudente que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Você vê que essa expressão servir as mesas está falando de ocupar-se de questões financeiras e administrativas. Os apóstolos eles falam assim, ó, essas questões triviais do ministério, né? Essas questões administrativas, operacionais, não é prudente que a gente fique se ocupando com isso. Na igreja do Evangelho Quadrangular, o pastor ele tem um papel de pregador, né, de a pessoa que prega, que cuida do povo e que administra também a igreja. E muitas vezes isso acaba sendo um fardo bem pesado, porque você tem que ter uma liderança para estar junto com você.
Porque não é fácil você ser o pregador, você preparar sermão, você preparar mensagem e você ainda ter que administrar a igreja. E os apóstolos disseram isso, ó. Não é prudente a gente fazer isso. Não é prudente a gente ficar cuidando das questões de servir mesas. Isso é questão administrativa da igreja, operacional. Nosso trabalho é se dedicar à expansão do evangelho, ao ministério da palavra, da oração. Concordo com John Stott em que não há aqui nenhuma sugestão de que os apóstolos vissem a obra social inferior à obra pastoral, ou a considerassem pouco digna para eles. Era apenas uma questão de chamado. Os apóstolos foram confiados nos oráculos de Deus. Eles foram encarregados de ensinar a palavra e fazer discípulos de todas as nações. Esse era o trabalho deles. Eles tinham que se preocupar com a explosão do evangelho no mundo. Eles tinham um trabalho. E a distração estava impedindo eles de cumprir esse propósito. E é muito interessante porque às vezes a gente tem que abrir mão de algo bom por algo que é a nossa prioridade. Cabia a eles a diaconia da palavra e não a diaconia das mesas. Diaconia é uma palavra grega para falar de serviço, né? O serviço deles era pregar o evangelho, era expandir o evangelho, era trabalhar para que o evangelho fosse propagado. E o trabalho dos diáconos era a diaconia das mesas, era a parte administrativa, operacional. Embora fosse um trabalho justo e necessário, a assistência às viúvas pobres não era prioridade dos apóstolos. Eles não podiam abandonar as trincheiras da oração e do ministério da palavra para focar em outra área. A distração seria uma armadilha mortal. Servir é o verbo grego diakônio, e substantivo cognato diaconia é traduzido como ministério no versículo 1, uma vez que diácono vem da palavra diáconos. O homem aqui escolhido são frequentemente mencionados como os 7 diáconos, mas essa designação não lhes é dada no texto bíblico. Ralph Early ressalta que provavelmente havia um cargo técnico como os dos diáconos nesse estágio, não havia, né? É verdade que mais tarde havia nas igrejas neotestamentárias presbíteros e diáconos como oficiais ordenados. É bom a gente deixar claro que esses diáconos que foram escolhidos aqui, que a gente vai ler, que vão ser escolhidos nesse momento, não são os diáconos que a gente vê mais para frente na formação das igrejas, ou os diáconos que a gente vê nos dias de hoje. Não era uma instituição, olha, eles são os diáconos da igreja, um cargo que trabalha pela igreja, que ajuda, ele não é o pastor da igreja, mas ele trabalha para a manutenção da igreja. Até nos dias de hoje, o diácono que você vê hoje na igreja, que abre a porta para você, que pega a água para o pastor, que trabalha no serviço do culto, e até mesmo na parte estrutural da igreja, não é o mesmo diácono que de Atos. Esses diáconos de Atos, eles tinham o papel de servir nas questões administrativas, operacionais da igreja e de ajudar na obra social, de cuidar das viúvas, de fazer a obra mesmo. No versículo 3, veja: mas irmãos, escolher entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Você vê que lindo? Os diáconos foram escolhidos não pelos apóstolos, mas pela igreja. Muitas vezes a gente quer que um pastor ou um líder nos indique, viu, coloca eu lá de diácono, coloca eu para tocar, ou eu para cantar, me coloca para servir, me coloca para... E é a igreja que vai colocar você nesse lugar. Como assim a igreja vai me colocar nesse lugar? É a igreja que coloca você, é a igreja que reconhece você como líder, é a igreja que reconhece você como um homem de Deus. Não adianta, alguém pode, eu sempre tenho falado isso, aprendi isso com John Maxwell nos seus livros, que tem pessoas que estão liderando por hierarquia. Ela não é um pastor, ela não cuida de pessoas, mas ela foi colocada ali com esse título, e ela lidera pelo título. Eu sou pastor, me colocaram aqui. E se ela não cuidar de pessoas, ela só vai ter o título, e liderar por título é a pior coisa do mundo. Liderar com vida, com força, com amor é muito melhor do que liderar com cargo, né? Então, a liderança hierárquica ela é muito limitada. Você lidera até um ponto, mas você não cresce, você não consegue influenciar, você não consegue crescer. E aqui diz que, nós vemos no texto que foi a igreja que escolheu esses homens. Então, de dentro da igreja, de onde você está hoje, dentro da igreja de Cristo, tinha pessoas. Escolhe entre vós 7 homens de boa reputação. É a igreja que quer saber se eles tinham boa reputação ou não o líder. Cheios do espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos esse serviço. Os apóstolos entenderam a necessidade de continuar assistindo os pobres. Nós precisamos continuar com esse serviço. Mas esse serviço não é prioridade nossa. Então vamos delegar para alguém. Tem que ter boa reputação. Porque às vezes a pessoa fala assim, para fazer a obra de Deus você não precisa ser de oração. Você está fazendo para Deus. Não. Para fazer a obra de Deus você tem que ter boa reputação.
tem que ser cheio do Espírito e de sabedoria, tem que ser sábio, né? Dentre os membros da igreja, com credenciais pré-estabelecidas, 7 homens foram eleitos para exercerem a diaconia das mesas, né? Veja o versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. É certo que Deus chama todo o seu povo para o ministério, para orar, para cantar, todo mundo tem que orar, todo cristão tem que orar, tem que exercer o ministério da palavra, tem que ler a Bíblia, todo cristão. Mas o líder, me parenta aqui que Deus deu a prioridade para os apóstolos, eles precisam se dedicar nisso. A oração e o ministério da palavra tem que ser o alvo de vocês. Por isso que desde quando Deus me deu um ministério pastoral, não agora, né, há 2 meses, porque eu não sou pastor quando eu assumi a igreja como pastor titular. Eu sou pastor já faz muito tempo. Desde quando eu era líder de jovens, eu já me comportava como pastor. Quando Deus me chamou para o ministério, eu decidi priorizar minha vida de oração. Às vezes eu deixava de estar ajudando em alguma coisa na igreja para orar, para buscar. Às vezes eu saía correndo do culto para ir para um monte orar. Eu precisava buscar o Senhor, eu precisava de Deus, eu precisava buscar a presença de Deus. E até hoje eu tenho como prioridade minha vida de oração. Eu tenho que passar pelo menos 1 hora orando, buscando o Senhor. Pelo menos um tempo de leitura da palavra, lendo a Bíblia. Nós que somos líderes, você que é pastor, você que é líder de jovens, você que está numa posição de liderança, você tem que puxar o carro. Aqui mostra claramente que os apóstolos eles tinham que se consagrar a isso. Se dedicar nisso. Uma coisa é você ter uma vida de oração. Outra coisa é você ter uma vida dedicada em oração. Uma vida que você se dedica, se constrói algo em oração, na palavra, né? E você vê, Deus chama todo o seu povo para o ministério. Ele chama pessoas diferentes para ministérios diferentes. E aqueles chamados para a oração e o ministério da palavra não devem desviar-se de suas prioridades. Adolf Paul diz que os apóstolos realmente honraram a Deus e confirmaram que o ser humano não vive somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Além disso, a mensagem que lhes foi confiada compõe-se literalmente das palavras dessa vida, as quais depende a vida eterna das pessoas. Os apóstolos sabiam que a vida eterna ela estava em Jesus, eles precisavam pregar Jesus. Não adiantava alimentar o povo e o povo ir para o inferno. Por isso que eu falo, não adianta às vezes a pessoa vai na igreja, ela está com o casamento destruído, Deus restaura o casamento, mas a salvação e a alma dela, o coração dela, ela vai para o inferno? A pessoa está quebrada financeiramente, ela vem para a igreja, Deus conserta, ela começa a mudar, ela começa a prosperar. E a salvação da alma dela? A gente tem que pensar nisso, e os apóstolos entenderam isso. Nós vemos aqui que a igreja, durante os séculos, ela sempre foi para alguns extremos, né? Você vê no século 17, o pietismo caiu no extremo de ver o homem apenas como uma alma a ser salva. O pietismo no século 17 fazia as pessoas só querendo salvar a alma da pessoa. Se a pessoa passar só perrengue nessa vida, não tem problema. Não é bem assim. A pessoa tem que ter uma vida também em abundância aqui. Ela não precisa ter uma vida desgraçada aqui. Não necessariamente. E o pietismo falava disso. Era só o céu. Você precisa salvar a sua alma. É um extremo. Perigoso de se cair. Mas no século XX, a teologia da libertação via apenas um corpo para ser assistido. A igreja tem que assistir as pessoas. Tem que mesmo. Tem que abençoar. Tem que ser funcional. Tem que ser um fator de justiça social. Mas a igreja não existe para cumprir justiça social apenas. A igreja existe para evangelizar, para cuidar da alma. Então tem que ter um equilíbrio. A igreja caiu muito nesses extremos. Ou ajuda muito as pessoas e não prega a palavra, não é diligente na pregação da palavra, ou prega muito bem a palavra, tem uma boa doutrina, uma boa ortodoxia, não uma boa doutrina, mas uma boa ortodoxia, prega, verdadeira, coerente, mas é afastada das pessoas, não ajuda as pessoas. Não podemos cair nesses extremos, né? John Stott enfatiza que nenhum dos dois ministérios é superior ao outro. Ambos são ministérios cristãos que visam servir a Deus e ao seu povo. Ambos exigem pessoas espirituais, cheias do Espírito Santo, para exercê-los. A única diferença está na forma que cada ministério assume, exigindo dons e chamados diferentes. De acordo com Marshall, não se sugere aqui que servir às mesas está num nível inferior às orações e ao ensino. A ênfase está no fato de que a tarefa, a qual os 12 foram especificamente chamados, era de testemunho e evangelização. Então, não é superior, o pastor tem que dedicar a oração ao ministério da palavra, os apóstolos tinham que se dedicar a isso, então eles eram superiores. Não, era uma função diferente, dons diferentes para coisas diferentes. Vale a pena destacar que a oração vem antes da pregação, sempre tenho dito isso.
Porque se não formos homens de oração, a palavra não terá virtude na nossa boca. Não basta proferir a palavra de Deus. Nós temos que ser boca de Deus, assim como foi Elias, assim como foi Eliseu. Não é só falar de Deus, é ser a boca de Deus, é falar o que Deus falou. E quando a gente ora, a gente se torna a boca de Deus. Não adianta se a gente não se ajoelhar diante de Deus, a gente não vai se levantar diante dos homens. Agora no versículo 5, veja. O parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. As decisões tomadas em conformidade com a vontade de Deus agradaram a igreja de Deus. Quando a igreja age em obediência à palavra, reina a paz em seu meio. Quando os líderes da igreja são governados pelos princípios de Deus, o trabalho é dividido e não há sobrecarga. Quando a igreja escolhe a liderança sob a égide dos preceitos divinos, as tensões são resolvidas, as necessidades são supridas e a igreja cresce com mais ousadia. Adolfo Paul diz que os nomes dos eleitos têm uma entonação grega. Devem ter sido nomeados justamente helenistas, porque a negligência em relação às viúvas dessa origem havia sido a causa dessa ação. Nicolau é chamado expressamente de prosélito de Antioquia, né? Prosélito é aquela pessoa que se tornou judeu, né? Foi convertida. Pela primeira vez aparece um grego de nascença, um gentil no contexto da igreja de Jesus, ainda que pela via do ingresso na cidadania israelita. Pela primeira vez soa também o nome Antioquia, que mais tarde se torna tão importante em Atos dos Apóstolos. Sendo o próprio Lucas originário de Antioquia, ele dispunha de conhecimentos especialmente precisos. Em contrapartida, uma pessoa como Filipe, apesar do nome grego, dificilmente seria um helenista, porque mais tarde ele atuou intensamente em Samaria, numa cidade de língua aramaica. Então a gente vê que eles escolheram a maioria helenistas, porque quem levantou essa situação foi helenista, então os apóstolos foram inteligentes, vão escolher. A igreja escolheu helenistas para cuidar da mesa, para dividir, mas também escolheu provavelmente alguns judeus ali no meio deles, né? Misturaram para haver uma justiça na hora de distribuir os alimentos para as viúvas, né? Cuidar das viúvas. Os primeiros diáconos, né, foram escolhidos por ordem apostólica entre os membros da igreja para atender uma necessidade específica. Então, lembra que a gente falou que esses diáconos do início não eram os diáconos que a gente viu nos dias de hoje e que a gente vai ver nas igrejas do Novo Testamento mais para frente, que Paulo vai plantar igrejas e vai surgir presbíteros, diáconos, pastores, bispos, mas esses primeiros diáconos não foi esse tipo, eles foram escolhidos por uma necessidade específica, cuidar das mesas, alimentar pessoas. Foi essa a necessidade, não era para cuidar da reunião, para dar água para os apóstolos, não era nada disso, era para alimentar as mesas, foi uma necessidade específica. A seleção se deu a partir de 3 critérios específicos. Deveriam ser homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. Foram ordenados com a imposição de mão dos apóstolos. Doravante, o diaconato passou a ser um ofício da igreja. Quer dizer, depois ele começou a ser um ofício, tinha que ter diáconos na igreja. Agora, algo interessante que a gente tem que ver é o crescimento da igreja, né? Crescia, versículo 7, a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Você vê que lindo, o resultado da medida tomada pelos apóstolos serenou os ânimos dos helenistas, estancou a murmuração, trouxe contentamento para a igreja, distribuiu o trabalho e liberou os apóstolos para focar no ministério que lhes havia sido confiado. O resultado foi a propagação da palavra de Deus. A multiplicação do número de discípulos e a conversão de muitíssimos sacerdotes, este é o relato de Lucas, né, no versículo 7, que muitos sacerdotes obedeciam à fé. Os dois verbos crescia e multiplicava estão no tempo imperfeito, indicando que a propagação da palavra e a multiplicação da igreja eram contínuos. Supõe que naquele tempo existiam cerca de 18.000 sacerdotes e levitas ligados ao serviço no templo. Muitos deles estavam sendo convertidos a Cristo. Adolfo Paul diz que a palavra de Deus é tão poderosa que invade até as fileiras dos adversários, pois muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé evangélica. Se os apóstolos tivessem perdido o foco para se dedicarem à diaconia das mesas, a palavra não teria sido espalhada e, como consequência, não haveria um crescimento numérico saudável da igreja. Quanto maior o alcance da palavra, maior o crescimento da igreja. Quanto maior o alcance da palavra, maior o crescimento da igreja. A palavra é o principal instrumento usado por Deus para levar a igreja ao crescimento espiritual e numérico. Se a gente viu em Coríntios que diz que foi pela loucura da pregação que Deus escolheu salvar pessoas. Por causa da pregação do evangelho, a salvação.
né? Sempre que a palavra de Deus foi proclamada com fidelidade e poder, integridade e relevância, a igreja cresceu. Sempre que a palavra de Deus foi negligenciada, a igreja perdeu o seu vigor e se corrompeu. O crescimento da igreja agora atinge também muitíssimos sacerdotes, do partido dos saduceus, a classe religiosa que liderava a perseguição à igreja. Lucas faz questão de relatar o espantoso crescimento da igreja, oferecendo-nos estatísticas assaz otimistas. Veja, em Atos 1:15 fala que 120 pessoas começaram a igreja. Atos 2 já fala que quase 3.000 pessoas se agregaram. Atos 4, quase 5.000. Atos 5, crescia mais e mais a multidão dos crentes, já era mais de 5.000. Atos 6, multiplicava-se o número dos discípulos. Atos 6, versículo 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Em Atos 9, a igreja crescia em número. Em Atos 16, as igrejas aumentavam em número. Então, você vê que ele vai dar durante todo o livro de Atos vários números do crescimento da igreja. A igreja nunca parou de crescer, a igreja não para de crescer. Quando a igreja ela é fiel à palavra de Deus, ela cresce, ela expande. Agora vamos ler, agora do versículo 8 ao 15, a gente vai ver o exemplo de Estevão. O historiador Lucas destaca, dentre os 7 diáconos, o primeiro da lista, Estevão. Ele foi fiel tanto em sua vida quanto em sua morte. Viveu de forma superlativa e morreu de modo exemplar. A coroa é o significado do seu nome. Estevão significa coroa. Estevão, um diácono que tornou o primeiro mártir do cristianismo, assentou-lhe bem o nome, porque foi o primeiro a receber a coroa do martírio da igreja. Então, o significado do nome Estevão é coroa e, por coincidência ou por propósito, ele foi o primeiro a receber a coroa do primeiro mártir, né, da igreja. Estevão não limitou seu ministério a servir as mesas, ele também ganhou almas para Cristo, operou milagres. Marshall diz que Estevão levou a efeito um ministério apostólico de pregação e cura. Enfrentou oposição da parte dos membros das sinagogas de língua grega, que por fim apelaram ao método de inventar acusações contra ele. Tais acusações enfureceram os judeus de língua grega e também os líderes dos judeus de língua hebraica, os quais faziam parte do concílio que ouvia as acusações contra Estevão. O tratamento dado a Estevão foi semelhante à maneira como os líderes judeus trataram Jesus. Contrataram testemunhas para depor contra ele, instigaram o povo que, por sua vez, o acusou de atacar a lei de Moisés e o templo. Por fim, depois de ouvirem seu testemunho, o executaram. Veja o versículo 3, né? 6, versículo 3. Homens de boa reputação, cheios de espírito e sabedoria. Estevão era tudo isso, porque ele foi escolhido para ser diácono, então ele era de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Estevão, como os demais diáconos, era um homem de boa reputação. Sua vida era a vida do seu ministério. Seu caráter era o alicerce do seu trabalho. Não havia um abismo entre a sua vida e o seu trabalho. Suas palavras e suas obras, seu caráter e seu desempenho, é lamentável que tantos líderes hoje estejam em descrédito, porque embora ocupem lugares de honra, vivem de forma desprezível. Então não adianta nada ter cargo, ser pastor, ser líder, ser o que for. Se sua vida não estiver de acordo com o seu cargo, a altura do seu cargo, você vai cair em descrédito. Tem muita gente que é pastor, mas a boca da pessoa não é uma boca de pastor, de um líder. É uma boca perversa. As atitudes, enfim. Se existe uma palavra que caracteriza a vida de Estevão, é cheio. Ele era um homem cheio de Deus. Sua vida não era apenas irrepreensível, mas também plena. Destacamos aqui alguns aspectos dessa plenitude. 1. Estevão era cheio do Espírito Santo. 2. Estevão era cheio de fé. 3. Estevão era cheio de sabedoria. 4. Estevão era cheio de graça. No versículo 8, havia em Estevão abundante graça. Sua vida era uma fonte de bênção. Seu coração era generoso, suas mãos eram dadivosas, sua vida um vaso transbordante de graça. Estevão era cheio de poder. Estevão era um homem revestido com o poder de Deus para fazer milagres e sinais entre o povo. Ele falava e fazia, pregava e demonstrava. Suas palavras eram irresistíveis, suas obras irrefutáveis. Até o momento, Lucas acreditara prodígios e sinais apenas a Jesus e os apóstolos. Ele foi um dos primeiros diáconos a iniciar, a fazer milagres ali, a realizar milagres para Deus. Foi o primeiro que não estava entre os apóstolos, era apenas um diácono, começou a fazer milagres maravilhosos. Antes você vê que só está registrado que Jesus e os apóstolos faziam milagres. Depois começa a registrar que o Estevão, um diácono, uma pessoa comum do povo, começou a fazer milagres também. Adolfo Poe declara que graça e poder formam uma unidade. De nada adianta graça impotente. E poder sem graça é terrível.
Porém, ser cheio de graça e de poder, Estevão fez grandes prodígios e sinais entre o povo. Ter poder sem graça vai tornar você uma pessoa prepotente. Mas ter graça e poder vai tornar você uma pessoa que faz a obra de Deus, que realiza, né? Veja o versículo 8 e 9. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Para David Stern, aqueles que possuem história cultural e social semelhante, em geral, preferem adorar juntos. Os escravos libertos provavelmente eram judeus de Cirene e de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia, que haviam sido capturados e escravizados pelos romanos. O general Pompeu, que capturou Jerusalém em 63 a.C., fez prisioneiros diversos judeus e os libertou mais tarde em Roma. Entretanto, talvez alguns fossem gentios, se converteram ao judaísmo. Então, essa sinagoga dos libertos eram judeus que foram libertos depois de serem escravizados por um general romano chamado Pompeu. É nesse contexto de oposição que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão não tinha apenas uma vida irrepreensível, mas também obras irrefutáveis. Suas obras referendavam sua vida. Falava e fazia, já falei isso. Pregava aos ouvidos e aos olhos. Ninguém podia contestar a sua vida nem negar os milagres que Deus operava por seu intermédio. No entanto, apesar de todas as qualidades extraordinárias de Estevão, o seu ministério provocou um antagonismo feroz. 3 foram os estágios desse antagonismo. Discussão, versículo 9 e 10. Difamação, versículo 11 e 12. E condenação. Veja aí, no versículo 10 ao versículo 14. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo-os a arrebatar, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Os adversários de Estevão não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Suas palavras eram irresistíveis. Havia uma virtude de Deus em seus lábios. Então, não podendo suplantá-lo na argumentação, tramaram contra ele como fizeram com Jesus. Subornaram homens covardes que o acusaram de blasfêmia. A acusação contra Estevão foi leviana, mas acabou sendo acolhida pelos membros do Sinédrio. Mário Neves diz que os antagonistas de Estevão, não podendo vencê-lo pela razão, recorreram à mentira, à calúnia, ao suborno, conseguindo assim amotinar o povo, os anciãos e os escribas. Quer dizer, sempre quando não conseguirem vencer você pela palavra de Deus, não conseguirem argumentar com você, sempre quando não conseguirem achar nada no seu caráter que possa envergonhar você, o seu discurso, a sua palavra, eles vão querer mentir contra você, eles vão querer enganar para tirar você de algum lugar. Eu já vi muito isso de eu estar fazendo tudo certo, de acordo com a palavra de Deus, orando, buscando, fazendo a obra de Deus, e alguém que quer te boicotar, quer tirar você, quer te destruir, ela não consegue achar em você nenhuma culpa, então ela começa a boicotar você, começa a tirar você, começa a te colocar de lado, e você pode enfrentar isso quando você vive a palavra de Deus de maneira honesta, né? No versículo 13, esse homem não cessa de falar contra o lugar sagrado e contra a lei. William Barclay realça 2 coisas especialmente preciosas para os judeus: o templo e a lei. Eles entendiam que só no templo podiam oferecer sacrifícios, só ali podiam adorar verdadeiramente a Deus. A lei jamais poderia ser mudada, mas eles acusavam Estevão de dizer que o templo desapareceria, e a lei nada mais era do que um passo para o evangelho. Essas acusações eram gravíssimas, uma vez que o templo era um lugar santo e o símbolo da presença de Deus entre o povo, e a lei era a revelação da vontade de Deus. Falar contra a casa de Deus e contra a palavra de Deus era um pecado sentenciado com a morte. Marshall destaca que foi a mesma preocupação zelosa com o templo da parte dos judeus da dispersão que justificou a prisão posterior de Paulo. Falar de templo para os judeus daquele tempo e falar da lei era tocar na ferida dela. Foi a mesma coisa xingar a mãe, né, para eles. E eles falaram que Estevão estava falando contra o templo e contra a lei. Na verdade, ele não estava falando contra o templo nem contra a lei, ele estava pregando, na verdade, o cumprimento da lei. E ele estava pregando, na verdade, o cumprimento do templo, porque Jesus fala que ele era o próprio templo, que ele, que não existia mais um lugar
para se adorar, que qualquer lugar poderia se adorar, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, ele mostra aqui, eles mentiram. Mas imagina você pegar na ferida da pessoa. Eles acusaram isso, falaram assim, ó, Estevão está falando contra o tempo e contra a lei. Está pegando no nosso pé, está pegando na nossa ferida, está falando daquilo que a gente mais ama. É importante ressaltar que essas mesmas acusações foram feitas contra Jesus, usando também o artifício de falsos testemunhos. Você lembra que sempre na história o pessoal usa mentiras, falsos testemunhos. Eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Marcos 14:58. Eles julgaram que Jesus estivesse conspirando contra o templo para substituí-lo. No entanto, Jesus estava falando do santuário do seu corpo. Jesus é maior do que o templo, e de fato é o novo templo de Deus, que substituía o antigo. Mais tarde, o seu sermão profético, Jesus profetizou a destruição do templo. E realmente, Tito, um general romano, destruiu o templo em 64 depois de Cristo. De acordo com Marshall, ao criticar o templo e a ensinar a sua substituição, Jesus se referiu à sua própria pessoa. Ele mesmo representava a nova dimensão da comunhão com Deus, que haveria de ultrapassar o culto antigo. No seu aspecto negativo, tratava-se de uma aguda crítica contra o templo propriamente dito e no seu culto. No seu aspecto positivo, significava uma nova comunhão com Deus, centralizada no próprio Jesus, que tomava o lugar do templo. Os judeus acusaram Jesus e acusaram Estevão da mesma coisa. Mas Jesus mesmo disse, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Mateus 5,17. E Romanos 10,4 fala que o fim da lei é Cristo. Ele cumpriu a lei por nós, morreu por nós, tornou-se o sacerdote e o sacrifício. Nele somos aceitos por Deus. Sendo assim, Jesus é o substituto do templo e do cumprimento da lei. Para Jesus apontava tanto o templo como a lei. John Stott assevera, afirmar que o templo e a lei apontavam para Cristo e que estão agora cumpridos nele é aumentar a importância, não negá-lo. Quando você fala que Jesus cumpriu a lei e Jesus é a substituição do templo, Jesus é o próprio templo de Deus, que ele agora está nele, a adoração, a devoção está em Jesus, a pregação do evangelho é o cumprimento da lei e dos profetas, é o templo que eles reverenciavam tanto, agora está em Jesus. Não é diminuir o templo nem a lei. Na verdade, é aumentar a importância, porque o templo e a lei preparou o caminho para o Messias. Na verdade, você não está diminuindo a lei. Inclusive, você tem uma profecia, se eu não me engano, em Ageu, que fala assim, ó, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Tem até uma música, A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Essa música, a gente canta sem saber. Na verdade, a glória da segunda casa será maior que a primeira, não é porque o templo era maior, mais bonito, porque o templo de Herodes não era tão mais bonito do que o templo de Salomão. O templo de Salomão nunca iam copiar, nunca ia ser igual o que era. Mas a glória da segunda casa ia ser maior que a da primeira, porque na glória da segunda casa, o Cristo, o Deus vivo, pisou nele. Nunca Deus tinha vindo corporeamente no templo de Salomão. A glória de Deus veio sobre o templo de Salomão, mas o próprio Deus, o Messias, pisou no templo, na segunda casa. Por isso que a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Não é porque Deus ia trazer prosperidade só para o povo, mas porque o Cristo pisou no templo, na segunda casa. Cristo é mais importante que o templo. Versículo 15. Todos os que estavam sentados viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. A serenidade de Estevão reprovava a fúria dos acusadores. A paz de Estevão denuncia o ódio dos membros do Sinédrio. Tratava-se da descrição de uma pessoa que fica perto de Deus e reflete algo da sua glória como um resultado de estar na sua presença. John Stott afirma ser significativo que o conselho, olhando para o prisioneiro no banco dos réus, visse seu rosto brilhando como se fosse de um anjo, pois foi exatamente o que aconteceu com o rosto de Moisés. Olha que pesado, quando ele desceu do Monte Sinai com a lei. Não terá sido de propósito deliberado de Deus dar a Estevão, acusado de se opor à lei, o mesmo rosto radiante dado a Moisés quando esse recebeu a lei? Olha que propósito de Deus de Moisés ter rosto brilhando como de um anjo quando recebe a lei, e um homem que era de Deus também, acusado de se opor à lei de Moisés, estar com seu rosto brilhando, provando que Moisés não estava contra Estevão. Moisés testificava junto com Estevão que a lei é Cristo, o fim da lei é Cristo, Cristo cumpriu toda a lei. Na verdade, Estevão não estava pregando contra a lei, mas sim o cumprimento dela. Deus estava mostrando que tanto o ministério da lei de Moisés quanto a interpretação de Estevão tinham sua aprovação. Era como se Deus estivesse dizendo, este homem não é contra Moisés,
Ele é como Moisés. Assim como o rosto de Jesus se transfigurou no monte, também o semblante de Estevão iluminou-se com a glória do outro mundo. Esta cena retrata vividamente a diferença entre o judaísmo decadente e um cristianismo cheio do Espírito. Quer dizer, finalizando, terminando, conclusão, o cristianismo crescia e era o cumprimento da lei. E nós cristãos não abandonamos o Antigo Testamento, não abandonamos a lei dos judeus. Nós só entendemos que a lei é a preparação para o cumprimento dela em Cristo. Cristo cumpriu a lei. Nós observamos a lei, porque a lei é a palavra de Deus. Nós observamos a palavra de Deus, mas nós não vivemos mais segundo a lei. Vivemos segundo a graça, vivemos em Jesus. Jesus é o cumprimento da lei. E precisamos de mais Estevãos. Precisamos entender as prioridades. Deus tem prioridades no reino. Precisamos entender a prioridade da oração e do ministério da palavra. Precisamos entender que você que é líder, você precisa se dedicar nisso. Se dedicar em oração. Se dedicar na palavra de Deus. Porque o líder ele tem um papel de responsabilidade dentro do reino. Ele não pode se alimentar menos, ele tem que se alimentar mais, ele tem que fazer mais. Então, prioridades. Delegue. Cheio do Espírito Santo de sabedoria. O Espírito Santo usou a igreja daquele tempo para entender as prioridades. A distração tem matado muitas igrejas nos dias de hoje. Se distrair. Então, não se distraia. É que a igreja de hoje não caia na mesma armadilha de Satanás, a distração. E que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Se você gostou, compartilhe com alguém. Deixa Deus usar você para ensinar outras pessoas. Um abraço.